Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Hoje nós vamos ver métodos para ajuste desta função de transferência. É uma função de transferência de primeira ordem com tempo morto. Em inglês é first order plus time delay. Existe um conjunto de métodos para trabalhar justamente com esta função de transferência, uma vez que ela aproxima o comportamento de dinâmicas de sistemas industriais de uma forma simples e relativamente adequada para o projeto de um controlador. Então, vários métodos foram desenvolvidos usando essa metodologia. Nós vamos começar com o método proposto por Skogelstad, ao qual é chamado SIMC, certo? Então, é isso que nós vamos ver na nossa aula agora em. Então, o método de Skogelstad, ele é baseado no IMC, mas mais corretamente falando, ele usa a estrutura da síntese direta, uma vez que existe equivalência entre síntese direta e IMC, mas as fórmulas de ajuste propostas por Skogelstad seguem exatamente aquilo que nós deduzimos na síntese direta para uma função de primeira ordem com tempo morto. As regras de ajuste dele são muito simples, em que a ideia é, nós temos o parâmetro lambda, que é, na realidade, o tempo em malha fechada, então lambda ou tal C. O método da síntese direta também é conhecido na literatura como ajuste lambda, certo? Em que o tal C ou tal CL, que é o que nós também temos utilizado, é a base. E a fórmula, se nós olharmos, é exatamente a fórmula da síntese direta. A sugestão adicional só é com relação à escolha do tau-i. O tau-i, na realidade, na síntese direta, seria igual ao tau, e aqui ele propõe uma modificação que seria o mínimo, ou seja, o menor valor entre esses dois, entre o tau e 4 vezes tau c mais θ. Então, essa é a proposta em si. Ele também faz uma proposição da versão para uma planta de primeira ordem com tempo morto e para plantas integradoras com tempo morto. No caso de plantas integradoras com tempo morto, nós podemos utilizá-la quando a situação em que nós tivermos um tau dominante significativamente elevado. Aí é interessante usar essas expressões específicas para integradoras com tempo morto. Então, vamos entender essa forma específica aqui. Se nós tivermos um delta de mudança na ação de controle, de OP1 para OP2, o OP1 é a ação de controle, então vamos colocar isso aqui equivalente ao nosso U. Então, nós temos um delta U, que é OP2 menos OP1. Se fosse uma planta de primeira ordem, com tempo morto, o comportamento seria esse aqui, em que o sistema migraria para o valor final e o ganho seria simplesmente a relação delta PV2 menos delta PV1 divididos, né, por OP2 menos OP1, que nem está ilustrado aqui, ó. Certo? A questão é que quando a gente tem uma planta com integradora, a planta integradora, nós temos uma derivada aqui, ó. Ela é integradora, o degrau numa planta integradora vai dar uma reta crescente, e o que interessa aqui é a inclinação dessa reta. E aí, se nós pegarmos a resposta inicial de uma planta de primeira ordem com tempo morto, essa resposta inicial vai estar relacionada ao quê? A resposta inicial vai estar relacionada à relação entre ganho e tal. E aí, então, nessa situação, o que se faz? Se pega isso aqui e se chama isso aqui
de K'. Então as fórmulas essencialmente vão ser as mesmas, sendo que esse K', no caso, vai ser determinado assim. Você pega um T2 e um T1. Se fez o degrau, que nem nós fizemos aqui, esse tamanho de degrau é dado por aqui. E o que nós precisamos agora é determinar a inclinação, que essa inclinação vai ser a base do valor a ser determinado. Então nós temos usando os mesmos valores aqui, nós temos T1 e T2. Em T1 nós temos PV1, em T2 nós temos PV2. E aí, essa inclinação aqui, então, essa relação é essa aqui, para justamente dar inclinação. Isso aqui está dando a inclinação dessa reta. Isso dá a inclinação dessa reta. Ou seja, uma planta com polo na origem, nós determinamos esse K'. Esse K', então, é dado por essa expressão e que visa justamente pegar a resposta inicial equivalente de uma planta de primeira ordem com tempo morto. Então, se nós fizermos isso, o K' aqui, que seria K sobre tal, que é o que está ilustrado aqui, isso é substituído por K', e as fórmulas são essencialmente iguais em termos de ganho para o Kp, e a única diferença proposta aqui pelo Skogestad, em lugar de usar o tal, usar simplesmente esse termo aqui. Então, são fórmulas equivalentes. Essa sugestão de ajuste é importante, principalmente quando o valor de tal for muito maior que o tempo morto, e aí você tem a possibilidade de ter uma resposta bem rápida e bem superior se usar esse ajuste aqui em lugar desse ajuste, em que nesse ajuste aqui, com primeira ordem com tempo morto, nós teríamos uma rejeição a distúrbios ruim. Mudança de set point perfeita, mas a compensação de polos muito próximos da origem, digamos, eu tenho um polo muito próximo da origem, a compensação, isso é bom para uma mudança de set point, mas isso vai ser ruim para a capacidade de rejeição de distúrbios. Então, daí, dessa forma, você tem um resultado superior. Na literatura, existem vários métodos disponíveis para projetar controladores de primeira ordem com tempo morto. A ideia é que o que limita a velocidade do controlador é justamente a relação do tempo morto, vamos chamar isso de tempo morto relativo, entre o tempo morto e o tempo morto mais o tal. Se isso aqui for, se esse tempo morto relativo for menor que 0,5, é a situação em que nós podemos transformar a malha fechada numa malha mais rápida que a malha aberta. À medida que eu aumento, e o máximo valor desse tempo morto relativo é 1, né? O máximo valor. À medida que isso tende a 1, a velocidade da malha fechada vai ter que cair por uma questão de estabilidade. Então, por uma questão de estabilidade, a velocidade da malha fechada pode ser feita, em linhas gerais, mais rápida que a malha aberta até essa fronteira aqui.
À medida que vai aumentando o tempo morto relativo, vai piorando em termos de ajuste para malha fechada. Isso aqui é equivalente à relação tempo morto sobre tal, aproximadamente igual a 1. São formas distintas de expressar o resultado, mas com o tempo morto relativo, a gente vê claramente que o máximo valor possível é 1. Então, por isso que é interessante expressar com tempo morto relativo. Mas se nós olharmos todas essas expressões, a base do ajuste é a relação tal sobre tempo morto ou tempo morto sobre tal. E quanto maior for o tempo morto, menor vai ser o ganho. Isso está expresso em todas essas expressões, em todas essas formas, e essas formas foram desenvolvidas de forma empírica ou por otimização e depois com ajustes. Então, dessas formas aqui, as melhores são justamente o Itai, para uma mudança de set point, e o Itai para rejeição de distúrbios na carga. Essas são as duas formas mais adequadas. O IMC nós já vimos, também é muito adequado para projeto de controladores. Mas desses métodos aqui eu salientaria esses 3 últimos, sendo que o Itai, ele foi feito o quê? Foram feitos simulações e otimizações visando a minimização da integral do erro absoluta para uma perturbação, no caso, na carga, e aí se fez o ajuste dos parâmetros obtidos do controlador. A mesma coisa foi feita para a versão com setpoint. E no que nós vemos claramente é que a versão com rejeição com distúrbios na carga, o ganho é maior do que a versão para o caso de rejeição de mudança de setpoint. Então, essas são fórmulas fáceis de serem utilizadas, fáceis de serem aplicadas, e para poder se aplicar essas fórmulas, é importante que nós façamos a aproximação da resposta real por uma função de primeira ordem com tempo morto, e isso é a base do nosso próximo vídeo, certo? Mais fórmulas dessas aqui estão no manual do P&D Guia, certo? Então, são simplesmente a aplicação dessas fórmulas. Isso você encontra em qualquer livro-texto e também no manual do P&D Guia Toolbox, desenvolvido por nós.